Olá, gente, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Eterno. Eu sou Elisama Santos. Sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje nós vamos fazer indicação de livro. E um livro que eu quero indicar para vocês hoje é esse livro aqui, Como Preparar Mensagens Bíblicas, do James Braga. O James Braga foi um grande professor de homilética nos Estados Unidos. Ele lecionou por muitos anos, e tem uma vasta experiência nessa área da homilética, de preparar sermões e tudo mais. Então, eu vou trazer para vocês aqui o índice, de cada tópico dos capítulos, para você ficar inteirado. E no final eu vou falar para você o preço do livro, mas fica até o final que você vai entender direitinho todo o contexto do livro, cada capítulo, o que ele fala, o que você vai aprender, que é o mais interessante. Você que tem vontade de elaborar o seu sermão, fazer o seu sermão com excelência, você tem que comprar esse livro. E para você ter ideia do que tem nesse livro, você fica aqui comigo. Então vamos para o computador para a gente entender melhor, tá certo? Pegue aí caneta, papel, se você quiser anotar alguma coisa. Você pode até tirar foto porque está em formato de slide para depois você conferir com mais detalhes. Então vamos lá. Como preparar mensagens bíblicas, James Braga. A primeira coisa que o James Braga vai falar é sobre sermões. Ele já vai começar te ensinando a preparar os 3 tipos de sermões que é mais pregado na igreja evangélica. Primeiro, ele vai te ensinar a fazer um sermão temático. Ele vai trazer toda a estrutura do sermão temático, explicar a você como você vai fazer, por onde você começar. O sermão temático começa pelo tema, você vai escolher o tema e depois você vai procurar versículos na Bíblia para encabeçar com o tema e assim você fazer também as divisões e subdivisões, etc. Depois introdução e conclusão, enfim. Ele vai ensinar você a fazer o sermão temático. Depois ele vai te ensinar a fazer um sermão textual. Esse tipo de sermão ele já é um pouco mais difícil de fazer do que o sermão temático, porque você vai trabalhar com texto. O seu tema vai sair do texto. Você não vai procurar um tema. Primeiro você vai procurar um texto na Bíblia. Você vai procurar o texto, ler o texto, estudar o texto e tirar o seu tema ali do texto. É diferente do sermão temático, que você tem um tema e vai procurar os versículos. No textual não, você vai procurar o texto, ler o texto e tirar o tema do texto. Então depois que ele te ensinar a fazer um sermão textual, ele vai te ensinar a fazer um sermão expositivo. Esse já é bem mais difícil, porque aqui você vai ter que ter algumas ferramentas, como um léxico grego, uma gramática hebraica, porque vai trabalhar com as línguas originais. Então é um tipo de sermão que você vai ter que estudar bastante para você poder fazer. Eu não vou dizer que é difícil, acho que eu usei a palavra errada, mas você vai ter que se dedicar mais e você vai conseguir fazer. Daí você começa pelo temático, que é o mais fácil, depois você vai para o textual e por último você vai para o expositivo. Então essa é a primeira parte do livro, essa é a primeira parte do livro que ele vai trabalhar. A segunda parte, ele vai trabalhar com o processo de elaboração do sermão. Então o que é o processo de elaboração do sermão? É o título, é o texto, é a introdução, é a proposição, é a divisão, é as subdivisões, é a conclusão. Ele vai começar a trabalhar tudo isso. Aí ele vai começar com a estrutura homilética, Que essa estrutura homilética é justamente o que eu falei a você, Que é todo esse processo aí, De título, enfim. Quando ele ensinar você essa estrutura homilética que eu falei, título, introdução, enfim, todo esse processo, aí ele vai trabalhar com você o título do sermão. Ele vai te ensinar a colocar um título. Como você vai colocar o título no seu sermão? Entendeu? Então, ele vai dar passo a passo a você. Depois do título, ele vai te ensinar a fazer a introdução. Como escolher uma boa introdução? Isso é importante, a introdução do sermão. Ele vai te ensinar direitinho quais tipos de introdução você pode usar. O James Braga é muito detalhista, ele vai te ajudar bastante. Depois, a proposição. O que é a proposição? É o anunciado, é quando você vai anunciar aquilo que você vai falar. É uma frase-chave. Você já viu esse termo palavra-chave, que é até usado naquela Bíblia, palavra-chave? A proposição é a frase-chave. Por exemplo, você vai falar sobre o amor de Deus.
Aí sempre tem aquela frase-chave, né? Deus é amor, o amor de Deus para os homens. Então essa é a proposição, aquela frase-chave que todo mundo vai entender que você vai falar sobre aquele assunto. Ele vai explicar com você com bem mais detalhes. Depois da proposição, ele vai te ensinar a fazer as divisões do sermão. É o primeiro tópico, você vai falar sobre isso. O segundo tópico, terceiro tópico. É claro que isso tudo é alinhado, né? Não é uma coisa descontextualizada. Você tem um tema lá, a fé que move montanhas. Aí qual é a fé que move montanha? A fé é isso, a fé é aquilo, a fé... Primeiro tópico a fé é isso, segundo tópico a fé é aquilo, terceiro tópico a fé... Então ele vai explicar a você tudo direitinho referente às divisões. A discussão, né, da ideia central. Ele vai falar sobre isso. Você não pode fugir do tema, né? Você, claro que pode passear pela Bíblia inteira, mas você tem que ficar atrelado ao seu sermão, atrelado ao seu tema, né, para que você não fuja. Então ele vai falar muito bem sobre essa questão da discussão. As ilustrações. É muito importante uma ilustração no sermão. Por que é importante? Porque vai trazer entendimento para o leitor, perdão, para a igreja, para o público, para aqueles que estão te ouvindo. Então é bom as ilustrações, né? A gente lembra, não sei se você lembra de João Remy Palharim, ele conta muita ilustração. Então quem não gosta de uma boa ilustração? É claro que a ilustração, ela tem que estar também atrelada ao sermão. Você não vai contar uma ilustração que não tem nada a ver com o seu sermão, né? A história tem que estar atrelada ao sermão. Então é bom sempre a ilustração para que o público venha entender melhor. É muito bom a ilustração. Aí depois ele vai para a aplicação, que para mim é uma parte muito difícil. Aplicar para a igreja. Você falou sobre o texto, expõe o texto e agora para aplicar. Eu particularmente, eu prego assim. Eu tenho um tópico, eu exponho e aplico logo. Exponho e aplico logo. Tem pregador que ele primeiro expõe tudo e no final ele aplica. Eu acho assim muito difícil. Para mim é difícil. Eu já exponho a parte e aplico. Né? E a parte da aplicação é muito difícil porque você tem que aplicar de acordo com o texto. Né? Tem que falar para a igreja de acordo com o texto, trazer para a contemporaneidade, né, aquele assunto bíblico, trazer para o presente. Então ele vai te ensinar isso, ele vai trazer muitos detalhes sobre essa questão da aplicação. Depois, a conclusão, né, ele vai falar sobre como você conclui o seu sermão, como você vai concluir todo o seu sermão. E por último, ele vai dar um resumo, né, do livro, falar um pouquinho de cada coisa que ele falou, um resumo bem pequeno, mas é muito interessante. Então tudo isso aqui você vai encontrar no livro Como Preparar Mensagens Bíblicas, do James Braga. Muito bom, eu comprei. Ele está custando aí em média 40 a 42 reais por aí, né? De 35 a 42 reais, melhor dizendo. Então não está caro, né? Vale o custo, é muito bom. Isso vai te ajudar muito para quem tem o desejo de preparar um sermão com excelência. Esse aqui é o livro, tá certo, gente? Valeu, essa foi a nossa indicação de livro. Se você quer mais indicações de livro, deixe seus comentários aí. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, deixa o seu like, compartilha esse vídeo para estar fortalecendo esse projeto, tá certo? Valeu, gente, graça e paz da parte do Eterno.